Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Eu os saúdo neste momento sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independentemente do horário que você participa desse nosso encontro, eu certamente posso lhe dizer que para mim, é um momento especial e de gratidão a Deus por tão grande privilégio. Por isso, receba o meu forte e fraterno abraço. Pois é, minhas queridas e meus queridos, o tempo passa, não é verdade? E este já é o nosso último encontro desta série que apresentou o tema O Reino de Deus na História. Já foram 3 encontros, não é? E este será o nosso último encontro, conforme nos comprometemos no início. Você se lembra? Depois de refletirmos especificamente acerca dos títulos Conceito Bíblico e Teológico de Reino de Deus, o Reino de Deus está dentro de vós, e buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, nosso objetivo hoje qual será? O nosso objetivo nesse último encontro é refletirmos sobre a igreja como sinal do reino de Deus no mundo. Vou repetir, a igreja como sinal do reino de Deus no mundo. Que Deus continue a nos inspirar e a nos proporcionar todo o discernimento e toda a assimilação de sua mensagem a esse respeito. E para isso, o que é que nós fazemos sempre? Como nós normalmente fazemos, antes de começarmos a nossa reflexão, nós oraremos ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo, nessa participação e que sejamos inspirados realmente pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez na Tua presença para estudarmos a Tua palavra e refletirmos sobre a mensagem que Tu tens para nós neste momento, nesse tempo que estaremos juntos com tantos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de conhecê-la, embora limitados com as nossas fraquezas, limitados com as nossas faltas. Tu, Senhor, tens sido misericordioso, maravilhoso e nos tem dado toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. E a Tua Santa Palavra, o seu estudo, o aprofundamento que temos, é uma preciosidade tão grande que nós não sabemos como agradecer. Mas Tu sabes, Senhor, que nós, humildemente, fazemos isso de todo o coração. Guarde-nos desse momento, abra os nossos corações e mentes para que aproveitemos cada vez mais e continuemos a ser o bom exemplo da Tua palavra no meio desse mundo tão conturbado. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, minhas queridas. Amém, meus queridos. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora, hein? E para eu não perder o costume, né? Vocês que já me conhecem sabem muito bem que eu gosto de motivar aqueles que me ouvem, aqueles que compartilham comigo desses momentos especiais. Eu sempre faço isso porque nós queremos buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais construindo saberes que são indispensáveis para nós. Por isso que eu reitero novamente, meus queridos, minhas queridas, a minha orientação é que os nossos encontros anteriores precisam ser estudados também. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mas busque os 3 encontros anteriores que estão gravados e você poderá usufruir
desse conhecimento para seguir a sequência e entendermos, e você entender aquilo que nós teremos daqui a pouco nesse nosso bate-papo, tá bem? Se você já participou dos 3 encontros anteriores e tiver alguma dificuldade, não hesite, volte e faça isso. Aliás, se você quiser, use também os contatos e entre em contato comigo, eu estou à disposição para compartilhar com você mais conhecimento e, eventualmente, humildemente, tirar alguma dúvida que por acaso tenha ficado, tá bem? Então, façamos isso? Bem, como eu disse agora há pouco, a nossa reflexão de hoje é a igreja como sinal do reino de Deus no mundo. Bem, hoje a nossa fala, o nosso encontro vai ser um pouco diferente daqueles anteriores. Hoje nós abordaremos este assunto durante as reflexões. Normalmente eu faço um preâmbulo, eu faço uma preparação de alguns temas. Hoje, como esses temas são muitos e o tempo não é tão extenso, né? Porque senão também ficaríamos aqui muito tempo e isso se torna cansativo. À medida que eu vou desenvolvendo alguns conceitos, eu já vou introduzindo exatamente este maior, que é a igreja como sinal do reino de Deus no mundo. Então, veja bem, para que a gente entenda bem e aproveitemos plenamente a mensagem contida nesse título, vamos retomar o conceito de igreja. A palavra igreja, que é tão comum para nós, que é tão recorrente, muitas vezes passa despercebido que o seu conceito é muito maior do que simplesmente aquilo que nós temos diariamente, tá bem? Então, eu creio que seja indispensável nesse momento saber responder a 4 perguntas. Veja bem, eu vou colocá-las inicialmente. São 4 perguntas que eu farei a você que está me assistindo agora, que está compartilhando comigo este tempo, e depois nós falaremos de cada uma dessas perguntas, de cada um desses temas, tá bem? É o seguinte, primeiro, o que é igreja? Veja bem, o que é igreja? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quem é a igreja? A terceira pergunta é, onde está a igreja? Onde está a igreja? E a quarta pergunta para essa nossa reflexão é a seguinte, toda a igreja é cristã? Bem, se nós conseguirmos responder satisfatoriamente essas perguntas, nós perceberemos, sem dúvida nenhuma, que a igreja é um sinal do reino de Deus no mundo. Tá bem? Então, nós vamos refletir sobre essas 4 perguntas, vamos tentar respondê-las e você vai percebendo, durante as suas respostas, que efetivamente a igreja é um sinal do reino de Deus no mundo. Vocês que participaram dos encontros anteriores se lembram como nós batalhamos muito no conceito de reino de Deus, tá certo? Muito bem. Bom, então vamos começar com as 2 primeiras perguntas que, na verdade, elas se casam, elas se combinam, uma se junta à outra. Quais são as 2 primeiras perguntas? O que é a igreja e quem é a igreja, tá certo? O que é a igreja e quem é a igreja? Bom, a palavra igreja tem sua origem no grego, eclesia, que pode ser entendida literalmente como convocação para uma reunião. Pessoas que durante a democracia grega eram convocadas para saírem de suas casas e se reunirem em praça pública. Tratava-se, na verdade, de uma assembleia. Vocês se lembram a palavra democracia, né? Democrata, democrático, democracia quer dizer governo do povo, o governo que era desenvolvido pelo povo. Então, no tempo da democracia grega, as decisões eram tomadas em assembleias, eram tomadas em reuniões que juntavam muitas pessoas que eram influentes, que tinham participação na sociedade. Daí nasceu
a democracia como nós a conhecemos hoje. Hoje existem vários modelos de democracia, né? Você tem a democracia representativa, você tem a democracia parlamentarista, enfim. Mas isso aí vem antes da vinda de Cristo aqui neste mundo, portanto, há mais de 2000 anos. Então, na democracia grega existia a palavra eclesia, que queria dizer assembleia. Tá bem? Resumidamente, é isso. E para exemplificar essa informação, vamos observar lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Anote e depois faça essa leitura, porque ela é um pouco extensa, nós não nos ocuparemos com esta leitura nesse momento. Mas, se você voltar lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, tem um episódio bastante interessante e realmente terrível, eu diria assim, não é? É um episódio que foi registrado por ocasião da ida do apóstolo Paulo a Jerusalém, quando ele passou pela Macedônia e Acaia. Nessa narrativa, destaca-se um tumulto ocorrido por incitação do povo por alguns que se opunham à mensagem cristã, especialmente um sujeito chamado Demétrio, que era ourives e sobrevivia vendendo esculturas artesanais referentes às divindades gregas. Esse Demétrio, ele sobrevivia com isso, ele construía, ele produzia estátuas, esculturas de divindades gregas e vendia para aquele povo que cria naquelas divindades. Então, o Demétrios, ele se indispôs com as pregações cristãs. E o que acabou acontecendo? Ele criou um alvoroço na cidade, nos dias que Paulo estava passando por lá, e apelando para aquele povo, fala, gente, vocês não podem ouvir esses sujeitos porque eles estão acabando com a nossa cultura e como é que nós vamos sobreviver? Nós cremos nessas divindades, enfim, leia o capítulo 19, você verá que coisa terrível. Então, nesse texto, nós vemos que existe uma reunião no templo de Artemis, da deusa Artemis, que equivale na cultura romana, na mitologia romana, à deusa Diana, tá? Artemis ou Diana. Então, houve uma incitação de Demétrio e gerou-se, então, esse alvoroço na cidade que resultou numa grande confusão entre aqueles que se reuniam no interior desse templo. Então, quando você pega esse texto no original grego, mais precisamente lá no versículo 32 desse capítulo, vai aparecer a palavra eclesia. E vai aparecer a palavra eclesia também no versículo 41. Se você pegar, por exemplo, versões diferentes, mesmo em português, da Bíblia, do Novo Testamento, pegue, por exemplo, a Almeida, Revista Atualizada, pegue a Bíblia na linguagem de hoje, você verá que tem algumas traduções um pouco diferentes, mas que têm o mesmo significado. Veja, por exemplo, na Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, a palavra eclesia, ela é traduzida como assembleia nos dois versículos, no 32 e no 41. Já na Bíblia, na linguagem de hoje, no versículo 41, aparece a palavra reunião. E no versículo 32, aparece a palavra multidão. Veja, multidão, reunião, que não tem nada a ver com o cristianismo aqui nesse trecho. Agora, se você for lá no capítulo 15, no versículo 41, a tradução eclesia se refere à igreja como assembleia de cristãos. Então, perceba que, como o Novo Testamento, o original que nós temos em grego, aparece a palavra eclesia, na hora de fazermos a interpretação do texto, fazer a exegese do texto, nós precisamos ver o contexto, para ver se realmente estamos falando de uma assembleia de cristãos, portanto, da igreja, ou estamos falando de uma outra assembleia que não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, vamos ver, por exemplo, as cartas paulinas.
Nas cartas paulinas aparece a palavra eclesia como sinônimo de igreja, como igreja, conceito de igreja, naquilo que nós concebemos hoje. Então você vê, por exemplo, na saudação inicial da primeira carta de Paulo aos Coríntios e da carta de Paulo aos Gálatas. Nas duas cartas, no segundo versículo, tanto de uma como de outra, também aparece a palavra eclesia, e que se refere à igreja, que se refere aos cristãos. Agora, veja, por exemplo, quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, lá no versículo 25 e no versículo 26 do 5º capítulo, vocês talvez até lembrem dessa passagem, quando Paulo fala às esposas e aos maridos, né, do compartilhamento, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, quer dizer, estejam sob a mesma missão do seu marido, esteja junto com o seu marido, e marido, amai vossas esposas como Cristo amou a eclesia, como Cristo amou a igreja, aparece textualmente. Então vocês estão percebendo que eclesia quer dizer igreja para nós, embora no original grego tenha o significado genérico de reunião de pessoas, de assembleia, enfim. Agora, para mim, particularmente, o registro que me marca profundamente e que me garante a afirmação de que a igreja é efetivamente a nação de Cristo, o povo escolhido de Deus, é aquela afirmação feita pelo próprio Jesus ao apóstolo Pedro, que está registrada no versículo 18 do capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus. Vamos acompanhar o versículo 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Olha o que está escrito lá. Mas eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tenho dúvida, a igreja é de Cristo. Foi o próprio Cristo quem disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá claro? Eu fico emocionado. Você também não fica emocionado, meu querido? Então, quando eu releio esta passagem, dá a impressão que eu estou ouvindo Jesus falando com Pedro, né? Pedro, aquele sujeito que tinha aquele temperamento forte, né? Imagina Jesus passando essa responsabilidade para ele também, não é? É isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Então, eu não tenho dúvida de que a igreja não é outra coisa, senão o povo de Cristo, o povo de Deus, a nação eleita. Igreja não é templo. A gente passa aí na cidade e fala, olha que igreja bonita. Não, que templo bonito. É um templo de uma igreja, daqui a pouquinho nós veremos, se for cristã. Então nós falamos igreja. Igreja não é o templo, tá bem? O templo é aquele local bonito e com vários estilos arquitetônicos. Ao longo da história nós temos diversos estilos arquitetônicos para a construção de templos, enfim. Então, igreja não é templo. Igreja não é grupo de estudo filosófico, sabe? Quando você está, por exemplo, numa universidade, num instituto de estudos especiais, onde muitas pessoas falam, ali tem aquela igrejinha lá, aquele pessoal que se reúne para estudar isso. Não, nada. Aquilo também não é igreja. Então, grupo de estudo filosófico é um grupo de estudo, ponto final, tá? Igreja também não é religião. Né? Algumas pessoas falam, qual é a sua igreja? Né? Qual é a sua religião? Não, a minha igreja é a igreja de Cristo. Aí nós temos as identificações denominacionais. Nós somos cristãos, nós somos reformados, nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos,
Nós somos presbiterianos independentes do Brasil. Está vendo? Então, nós passamos para uma denominação específica dentro do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Tá? Por quê? Porque nós fomos escolhidos pelo próprio Deus e fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo para constituirmos um só corpo, a Igreja. Está claro? Ficou claro quem é a Igreja e o que é a Igreja? Tá? Então, o que é a Igreja? É o corpo de Cristo. Quem é a Igreja? Somos nós. Não é lindo, gente? Que coisa linda! Vamos para a terceira pergunta? Se você não se lembra, ela está aí novamente. Olha lá. Onde está a Igreja? Quando eu faço essa pergunta, num primeiro momento, eu posso pensar afoitamente que eu quero saber sobre determinado lugar. Um lugar específico, um espaço geográfico, um espaço físico, um endereço, CEP, né? Ocupado por aquela comunidade, por aquela igreja. Não é bem assim. É claro que isso também pode ser entendido dessa forma e até tem resposta, tá? Mas onde está a igreja, no sentido que eu quero abordar, é muito mais que isso. Porque, dependendo do contexto em que eu abordo esta pergunta, onde está a igreja, a resposta plena, ela é muito mais abrangente, tá? Porque partindo da premissa de que a igreja é um conjunto de cristãos e que os mesmos não precisam estar reunidos num mesmo lugar, porque encontram-se espalhados pelo mundo, acompanhados continuamente por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, bastará lembrarmos da promessa de Jesus que está registrada no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nos versículos 19 e 20, quando ele passa uma orientação aos seus discípulos, referindo-se a uma disciplina, a uma ordem desse povo e do relacionamento entre irmãos. Vamos acompanhar essa leitura? Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. O que é que Jesus deixou escrito, deixou registrado, informado? Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estão percebendo? Onde está a igreja? Então, nesse caso, particularmente, embora Jesus se refira, num primeiro momento, a uma igreja local, a uma determinada comunidade, ele acaba por deixar claro que a igreja poderá estar em qualquer lugar. E, para tanto, basta que seus membros estejam efetivamente reunidos em seu nome. Ou seja, a igreja está onde Jesus está. A igreja como corpo de Cristo, lembrando sempre que ele é a cabeça. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Se nós consultarmos a Confissão de Fé de Westminster a respeito do que é e de quem é e onde está a igreja, nós vamos entender ainda mais. Acompanhe essa leitura, ela é um pouco extensa, mas acompanhe, vale a pena. Eu extraí esse trecho lá da Confissão de Westminster, no capítulo 25, os versos 1 e 2. Acompanhe. A Igreja Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo,
sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. A igreja visível, que também é universal, sob o Evangelho e não sendo restrita a uma nação. Vocês se lembram quando nós falamos que nós constituímos a nação de Cristo, mas que as pessoas pertencem a diferentes etnias, diferentes nações, compondo uma só nação? Tá bem? Então ela consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade de salvação. Essa afirmação é dura, meus irmãos e minhas irmãs. Você crê nisto? Que a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo, por meio da igreja de Jesus? Tá certo? Pois bem, pautados nesses dois conceitos, o da igreja visível e o da igreja invisível, nós percebemos que podemos falar tranquilamente a respeito das igrejas locais. E isso acontece quando nos referimos a uma determinada comunidade que é ungida pelo Espírito Santo, que professa, que prega e que testemunha a palavra de Deus por meio de práticas estabelecidas pela própria palavra de Deus. Eu também posso falar a respeito do povo de Deus espalhado pelo mundo, que também professa, prega e testemunha a palavra de Deus. Mas eu posso falar ainda acerca dos eleitos que já foram e dos que ainda serão acrescentados no corpo de Cristo até a sua gloriosa volta. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer que a igreja está onde os eleitos estiverem reunidos no nome de Jesus. Claro? Pois bem. Agora, antes de voltarmos ao título específico, a igreja como sinal do reino de Deus no mundo, nós falaremos um pouco sobre a quarta pergunta. E essa é uma pergunta muito difícil de responder nos dias atuais. Mas nós, pelo poder que o Espírito Santo nos dá, pela convicção que temos em Cristo Jesus, pela fé, nós podemos responder a essa pergunta. A pergunta é: toda a igreja é cristã? Muito bem. Apesar de ser um assunto delicado, como eu disse, para ser abordado e discutido nesses dias atuais, no meio dessa prática do tal do politicamente correto, para nós cristãos esta resposta deve ser dada com fundamentação bíblica. Ela não pode ficar apenas numa convicção pessoal, ou como diríamos popularmente, num achismo, o achismo de uma determinada pessoa. Eu acho que, nós achamos que... Não serve, isso não serve. A base para responder essa pergunta é a palavra de Deus. Eu preciso me fundamentar com a Bíblia, tá bem? Então, primeiramente, nesse caso, eu devo lembrar que a palavra igreja tem uma origem descolada do Evangelho. Ela começa antes de Cristo. Ela antecede, portanto, aquela época em que Cristo veio. Esta palavra apareceu lá na democracia grega. Mas a partir da vinda de Cristo e das suas orientações, que foram seguidas pelas mensagens contidas nas cartas do Novo Testamento, especialmente as cartas paulinas, carta de Pedro, João, enfim, nós entendemos que o conceito de igreja diz respeito somente ao cristianismo. Portanto, queridos e queridas, a palavra igreja só faz sentido hoje quando ela está associada ao cristianismo. Ou seja, igreja cristã é redundância. Por quê? A verdadeira igreja é cristã. Tá bem? Então, para nós cristãos, toda a igreja é cristã.
Ah, mas não tem lá uma igreja na Argentina, uma tal de igreja maradoniana? É verdade, gente. Até o Maradona lá, depois que morreu, fizeram uma igreja lá com o nome de gente do céu. Que heresia, não? Igreja, meus queridos e minhas queridas, é de Cristo. Toda a igreja é cristã. Tenhamos, não é, segurança em afirmarmos isso. Mas, vocês sabem, as línguas evoluem, muitas palavras, né, que surgiram há séculos e séculos, à medida que o tempo foi passando, foram sendo adequadas a outros conceitos. Infelizmente, a palavra igreja não foi diferente, por isso que muita gente hoje usa a palavra igreja de forma diferente desta que nós estamos abordando. Então, a palavra igreja hoje tem sido utilizada para falar, para identificar templo, né? Você fala, olha aquela igreja, não. Tá? Para identificar determinadas religiões e também para identificação de grupos adeptos de diferentes doutrinas mesmo não cristãs. Já ouvi falar de igreja budista, não tem nada a ver igreja budista, né? Igreja é cristã, tá bem, queridos? Então, a resposta a essa pergunta deve ser dada sob cada aspecto e contexto específico. Por favor, sejam bastante cuidadosos quando falarem sobre isso e vocês mesmos tenham convicção de que realmente a igreja é cristã. Para nós cristãos, eu sempre gosto de usar também outros textos que nos fundamentam. Textos esses que são todos eles fundamentados na palavra de Deus, mas que nos ajudam a entender ainda mais a Bíblia. Vocês conhecem, por exemplo, a famosa obra de João Calvino, As Institutas, não é? E esta obra foi dividida em 4 tomos. Hoje ela é publicada por algumas editoras e aparece, às vezes, em 4 volumes, às vezes em 2 volumes com 2 tomos cada um. Não vem o caso, mas a obra original são 4 tomos. Eu peguei lá no capítulo 1 do tomo 4 e olha só o que Calvino escreve e deixa para nós. Olha só que afirmação importante. No seio da igreja, Deus quer reunir seus filhos, de modo que sejam nutridos por seu ofício e ministério, não só enquanto crianças, mas também na idade adulta, prolongando o seu cuidado maternal até alcançarem o que a fé lhes promete. Não é lícito, de fato, separar essas duas realidades que o Senhor uniu, a saber, que a igreja é mãe daqueles de quem Deus é o Pai. Verdade esta que se iniciou sob a lei e se prolonga sob Cristo. Disso, Paulo nos dá testemunho ao dizer que somos filhos da nova Jerusalém celeste. Jerusalém celeste. Tá bem, meus irmãos e minhas irmãs? Isto posto, depois de toda essa empolgação, vocês sabem que eu sou muito emotivo, eu penso que nós estamos bem fortalecidos para refletirmos sobre aquele título do nosso encontro de hoje. A igreja como sinal do reino de Deus no mundo. Se eu atentar cuidadosamente sobre os pontos que nós enfocamos aqui, sobretudo com as respostas às 4 indagações que nós fizemos no início, nós percebemos claramente que a igreja é realmente um sinal do reino de Deus no mundo. Aquele reino que não é um reino físico somente, é um reino espiritual. Jesus nos deixou a promessa, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida plena. Tá? Então, Cristo utiliza a igreja como instrumento em suas mãos para nos proporcionar o acesso à sua palavra. Lembram-se daquela importante declaração do apóstolo Paulo no 4º capítulo da carta aos Efésios, quando ele fala sobre dons espirituais que são concedidos pelo próprio Cristo ao ser humano.
ele nos mostra claramente o quê? Que a igreja é um sinal do reino de Deus no mundo. O próprio Jesus, em mais uma parte do Sermão do Monte, ele fala o quê? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Onde está isso? Lá um trechinho do Sermão do Monte, 5º capítulo de Mateus, versículos 13 a 16. Então, nesse contexto, gente, nós também podemos frisar que ainda somos a igreja visível, que se aperfeiçoa, não por mérito ou esforço nosso, mas unicamente pela infinita graça e misericórdia do Senhor, para um dia participarmos efetivamente da igreja invisível, em atenção ao chamado do Espírito Santo. Se vocês quiserem, vamos ler lá no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Claro? Hoje eu quero finalizar o nosso encontro com uma declaração poderosa que tem 18 séculos, 17 séculos e um pouquinho. Então, eu vou exortar vocês, quero animar vocês a repetirem convictamente comigo, em espírito de oração, aquilo que ficou chamado na história da igreja como o credo niceno constantinopolitano, referindo-se a Constantinopla, aquela cidade que vocês sabem que também ocorreram grandes mudanças na própria igreja quando houve a cisão da igreja que hoje nós temos lá, a ortodoxa. Tá bem? Então, esse credo ele foi constituído durante o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era, e ele foi estabelecido no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. Tá bom? Então, vamos lá, oremos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de luz, Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adotado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, quer dizer, universal e alocada em todas as partes do mundo. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém? Amém, minhas queridas e meus queridos. Terminamos a nossa quarta aula, o nosso quarto encontro, o nosso quarto bate-papo, a nossa quarta reflexão. É uma série muito bonita, muito rica. Conto com vocês
nos veremos. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe. Tchau.